Sebastian Vettel conquistou 4 mundiais de pilotos na Fórmula 1, 53 vitórias e 57 poles, e fez tudo isso com um estilo de pilotagem bastante único. Mas ele mudou constantemente e se adaptou aos carros que pilotou: Toro Rosso, Red Bull, Ferrari e por último Aston Martin. Então deixe-me mergulhar no que o fez tão rápido e como ele teve que mudar para cada carro, porque ele é um mestre na pilotagem incrivelmente inteligente. Então vamos falar agora sobre o que fez Vettel tão rápido. Já analisamos muitos pilotos aqui no canal, mas Vettel é mais parecido com Schumacher ao conduzir o carro através de uma curva. Para entendermos melhor, vamos ver um exemplo. Primeiro, há uma trajetória geométrica, o ângulo menos profundo que você pode seguir ao longo de uma curva. Agora, poderia ser o caminho mais rápido numa pista, mas não é. Uma vez que os carros precisam reduzir a velocidade e reacelerar durante a curva, você acaba com uma trajetória diferente. Essa linha não é um arco perfeito, e sim o que os pilotos chamam de mais quadrada. O carro freia bem próximo da curva, contorna de forma mais aguda no ponto de tangência e endireita rapidamente na saída. E é claro, é possível deixar a curva mais ou menos quadrada. Os pneus têm um nível de aderência limitado que pode ser usado para frear, fazer a curva e acelerar, ou uma mistura das três coisas. Com uma linha mais quadrada, isso permite frear mais tarde, pois você usa mais o pneu para diminuir a velocidade. Então, você vira o carro de forma aguda no meio da curva, endireita o carro e usa toda a aderência para acelerar e não esterçar tanto. Esses são exemplos geométricos exagerados, mas para dar algum contexto, Hamilton, Alonso e Leclerc seguem uma linha mais curva, geométrica. Quando a linha é mais rasa, os pilotos precisam de menos ângulo de esterço, a velocidade mínima através da curva é maior. Mas eles estão esterçando por mais tempo, então demoram mais tempo para conseguir a aceleração máxima. Dá para ver o comprometimento aqui. Se voltarmos aos dias de Vettel na Red Bull, ele tinha provavelmente a trajetória quadrada mais extrema do pelotão. Ele freava muito tarde ao se aproximar de uma curva, às vezes tão tarde que parecia perder o ponto de tangência. Então ele girava o carro rapidamente no meio da curva e o atirava para fora, pisando no acelerador enquanto outros ainda estariam virando na curva. Mas por que isso funciona? Bom, esse estilo funciona mesmo bem e você poderia tentá-lo ao pilotar, por exemplo, um kart ou um simulador. Mas como sempre, quando pilota na pista, o desafio é garantir que você esteja fazendo os sacrifícios certos. Vettel sabia exatamente quanta velocidade extra precisava carregar para compensar a menor velocidade no meio da curva. Então, se você consegue acertar, você ganha tempo na saída e ao longo de toda a reta. O giro do carro no meio da curva tem suas próprias dificuldades. Primeiramente, você precisa de um carro com a traseira estável na entrada da curva, ou então um que seja previsível. O piloto tem de conseguir entender como a traseira vai reagir quando começa a fazer a curva. Se não é previsível, o piloto quase certamente vai cometer um erro. Então você precisa de um carro que gire no meio da curva. Se o seu carro tiver que sair um mínimo que seja de frente, você não vai conseguir fazer isso funcionar. Embora esse estilo seja difícil, ele funciona extremamente bem, mas você precisa de um carro que o complemente. Essa é a habilidade de um piloto para conseguir sucesso por um longo período, a capacidade de adaptar o seu estilo de pilotagem ao carro. E Vettel fez isso muito bem. Para ser completamente claro, ele tinha o melhor carro nessas temporadas. Tendo dito isso, muitos pilotos tiveram teoricamente o melhor carro, mas não venceram. Foi um caso de lugar certo no tempo certo. Vettel tinha esse estilo de pilotagem em uma época na qual a Red Bull lhe entregava um grande carro e trouxe alguns truques extras que realmente ajudaram Seb. Em seu período na equipe, eles tinham o difusor duplo e o difusor soprado. O soprado foi uma adição à caixa de ferramentas de Vettel. Ele usava gases do escapamento para auxiliar na aerodinâmica do assoalho, dando mais downforce à traseira sempre que o piloto acelerava. Então, Vettel adaptou seu estilo de pilotagem de novo e levou sua trajetória quadrada ainda mais longe, comandando o carro de forma mais agressiva, girando e acelerando antes dos outros. Para funcionar, ele mantinha o acelerador acionado com um curso de apenas 10 ou 20%, mantendo os escapamentos soprando sobre o difusor e garantindo mais downforce ao longo da curva, mantendo a traseira sob controle. Então, na hora de acelerar para sair da curva, o escapamento soprava ainda mais e isso proporcionava maior tração na retomada. Curiosamente, era certo que Max Webber conseguia ser mais rápido que Vettel nas curvas velozes, mas quase sempre é nas curvas lentas que se ganha tempo e era onde Vettel brilhava. Vettel tinha mesmo o melhor ritmo para esses 4 anos, ainda que alguns títulos tenham sido apertados.
Mas os fãs que acompanhavam naquela época se lembram de Vettel garantindo a pole quase toda semana, abrindo do resto do pelotão nas primeiras voltas e então, basicamente desaparecendo. É justo dizer, ele era rápido. Então ele se transferiu para a Ferrari e aquele carro não foi feito para nada disso. Para piorar, naquele período o downforce na traseira era limitado pelo regulamento. E Vettel teve trabalho, ele precisou realmente adaptar seu estilo, já que a traseira do carro era bastante nervosa nas entradas da curva e não permitia repetir o que ele fazia com a Red Bull. E isso também explica a quantidade de vezes em que Vettel rodou no meio de uma curva. Desde então, na Aston, seu estilo precisou se adaptar mais uma vez. Ele voltou ao estilo antigo, tornando-o muito mais parecido com Hamilton ou Alonso para se adequar à nova era da Fórmula 1. Dê uma olhada nesse vídeo que mostra como o estilo de Sérgio Pérez o ajuda a preservar os pneus tão bem. E clique nesse outro vídeo se você quer pilotar um Fórmula 1 de verdade, de graça, e eu encontro você no próximo.